Hoje é o Dia Nacional de Prevenção das arritmias cardíacas e morte súbita, patologias que atingem cerca de 20 milhões de brasileiros, inclusive os jovens. E especialistas alertam que as chances de sobrevivência em pessoas que sofrem uma parada cardiorrespiratória diminuem quando o socorro não é prestado imediatamente. Stephanie tem 16 anos e um histórico familiar de saúde nada agradável. No passado, perdeu o irmão de apenas 18 anos, vítima de uma doença cardíaca. Por já sentir alguns sintomas, a preocupação em buscar um especialista aumentou. Estava sentindo aceleração no coração e aí eu procurei o médico, a minha mãe resolveu procurar por conta que ela pensou que fosse algum problema. E aí eu procurei e eles disseram que era arritmia cardíaca, mas só que era normal para a minha idade, por conta da respiração, do sistema hormonal que vai evoluindo. E por isso eu vim procurar. Sintomas como batedeira no peito, cansaços constantes e desmaios repentinos podem configurar uma arritmia cardíaca, que é a alteração do ritmo do coração, apresentando batimentos mais rápidos, a chamada taquicardia, ou com batimentos mais devagar, ou ainda de maneira irregular. Sensações de fraqueza, pressão baixa ou quadros de confusão mental podem ser sinais de alerta. Em alguns casos, a arritmia também pode ser silenciosa. Hoje a gente tem um estresse, que está muito relacionado com as cargas adrenérgicas, A gente tem também o sedentarismo, o uso do tabaco, do tabagismo, o uso abusivo de álcool, drogas ilícitas. Em 7% dos pacientes, a doença é hereditária. Por isso, hábitos saudáveis podem sim diminuir os riscos. A patologia atinge mais de 20 milhões de brasileiros e é responsável pela morte de mais de 320 mil pessoas. De acordo com os especialistas, as chances diminuem a cada 1 minuto em que não há um atendimento adequado. Este médico do SAMU explica em que situações é possível identificar, por exemplo, uma parada cardíaca e assim garantir que o atendimento seja adequado. Primeira coisa a se fazer é entrar em contato com o serviço de urgência. O 192, no caso, que é o serviço de atendimento móvel de urgência. Após esse contato, você deve iniciar os movimentos de massagem cardíaca. Essas massagens elas devem deprimir o tórax, ou seja, afundar o tórax cerca de 5 a 6 centímetros. Aguardar o tórax retornar ao normal e deve ser feito na frequência de 100 a 120 por minuto para serem efetivas. O objetivo dessa massagem é manter a circulação corporal, ou seja, você vai fazer a massagem para manter a circulação para os órgãos vitais, principalmente cérebro e coração. Uma das técnicas, Nós estamos já recebendo aqui para falar sobre esses tipos de arritmia, os sintomas e as formas de tratamento para essa patologia do coração. O médico cardiologista Carlos Lima, que é especialista no tema e também é membro da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Doutor Carlos, obrigada pela presença, bom dia. Eu que agradeço, um bom dia, é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse tema que é muito importante para a nossa população. E um detalhe que eu achei muito importante para a gente realçar na reportagem da Josiane é que em muitos casos, doutor Carlos, as arritmias são silenciosas, então o paciente nem sabe que tem a patologia e aí, em algum desses casos, ele pode ser surpreendido com a morte súbita, por exemplo, Exatamente. Muitas vezes não há sintoma algum e é muito importante entender os fatores de risco que podem causar essas arritmias. Por exemplo, pessoas que tiveram um infarto agudo do miocárdio, pessoas que têm hipertensão arterial, que tiveram um acidente vascular cerebral, pessoas que têm algumas morbidades que podem estar associados a problemas relacionados ao coração no futuro. Então, isso deve ser levado em consideração para que essa pessoa procure o médico regularmente e faça a atitude de maneira preventiva. Bom, e isso a partir de que idade? Por exemplo, na infância já é aconselhável que a mãe leve para saber se a criança já tem algum tipo de dificuldade cardiorrespiratória, se já tem algum problema congênito que possa gerar esses problemas futuros? É muito importante entender também os antecedentes familiares. Pessoas que têm familiares próximos que morreram subitamente em idade muito precoce, eles devem ser avaliados para a pesquisa de potenciais arritmias que são de transmissão genética e também
pode ter associação com doenças que são congênitas. A gente tem, inclusive, aqui E algumas crianças podem ter ilustrações. esses problemas também. Podem, né? E aí a gente tem um coração batendo normal, numa frequência normal, bradicardia, que já é uma frequência mais baixa, né? E ataque cardíaco é a famosa batedeira, que muita gente identifica mais fácil. Aqui, como demonstrado, nosso coração ele bate de maneira rítmica, como se fosse um relógio. E a quantidade de batimentos, a nossa faixa de normalidade é de 50 batimentos por minuto a 100 batimentos por minuto. Se bate mais lento que isso, é o que chama de bradicardia, é o coração lentificado. Muitos pacientes podem precisar de um marca-passo cardíaco. E aquele acelerado, que é o do outro lado, coração acima de 100 batimentos por minuto, é ataque cardíaco e muitas vezes isso pode ser uma anormalidade. Temos que lembrar que nem sempre o coração acelerado é uma arritmia grave ou problemática. Por exemplo, se você está mais ansioso, se leva um susto, se corre, se pratica exercício físico, é natural que o coração acelere, é uma resposta fisiológica. Mas se você está em repouso e o teu coração de repente dispara, fica mais acelerado, você tem aquele sintoma clássico da arritmia que é a batedeira no peito ou aceleração, isso deve ser um sinal de problema e deve ser investigado. Existem alguns casos que podem ser tratados e curados, e eu estou falando isso, doutor, porque a gente coloca aqui algumas possibilidades, né, do que provoca essa taquicardia, como o doutor já falou, ansiedade, dispneia, falta de ar, palpitações, desconforto no peito, são alguns dos sintomas que você pode identificar na taquicardia e também na bradicardia, né? Exatamente. A vertigem, por exemplo, pode ser por causa do coração batendo mais lento, né? A vertigem, no caso, é um diagnóstico diferencial de um sintoma muito frequentemente associado às arritmias, que são as tonturas. Sim. Então, a gente tem que diferenciar se essa tontura é por arritmia ou é por um outro problema. A vertigem já é de um problema relacionado ao labirinto, as labirintites que ocasionam esses sintomas tipo vertigem. O sintoma da arritmia é mais uma sensação de pré-desmaio, aquela sensação de escurecimento visual e, em alguns casos, o paciente pode mesmo desmaiar. E eu ia perguntar era sobre os tratamentos, se alguns são conclusivos, como, por exemplo, a ablação em alguns casos. Existem diversas formas de tratamento. A primeira etapa é identificar exatamente qual é o tipo de arritmia, se é uma arritmia lenta, se é uma arritmia rápida, e diversos tratamentos são considerados. Existem tratamentos farmacológicos, medicamentos antiarrítmicos, que são muito eficazes para tratar a maioria das arritmias. Em alguns casos, quando os medicamentos não são eficazes, a gente tem muito sucesso com o tratamento através da ablação por catéter, que é um tratamento que tem ganho muito espaço no tratamento das arritmias. É realmente uma inovação para o nosso tratamento de arritmias cardíacas e outros pacientes que podem necessitar de aparelhos que identificam as arritmias como os cardiodesfibriladores implantáveis, que também são muito úteis para populações bem selecionadas. Bom, e hoje lá no Hospital Universitário, como é nesse dia de lembrar a importância dos cuidados com a arritmia e também com a morte súbita, tem equipes lá orientando os pacientes, passando todas as explicações. Vai ser um dia de atividades lá, né? Exatamente. Durante todo o dia vai haver informações aos familiares, aos pacientes que estiverem ali sendo atendidos no Hospital Universitário. Nós conversamos com o médico cardiologista Carlos Lima. Obrigada, doutor, pela Muito presença. obrigado. Um bom dia. Agradeço. Um bom dia.